Hein? Eu Do tentei lado aqui. 1. Do lado 1. Oi? Aí. Aqui? Isso. Então, aí Aí vai aqui, modo de tela inteira. aqui, ele não aumenta. E aí vai em cima, Hum. nessas 3 barras. Onde? Nas 3 Aqui? barras. 3 barras, cadê 3 barras? Opa, aqui, né? Vai em Ah. esticado. Rapaz, vocês são top demais. Eu sofrendo aqui igual um condenado, né? Eu aqui penando essa coisa aqui, tentando fazer hoje. Mas obrigado aí, Luca. Estão vendo agora? Sim, sim. Beleza. Sim, bem melhor. Algumas coisas que vocês estão vendo aqui, né? Olha só, estou com tensão, era para ser 1 volt. Ela está 1,113. Não está preciso, tá? E está oscilando bastante. Aqui, olha, está oscilando o Vout, ele está com uma variação aqui. Espera aí. Variação de 800 micro, até que está ok. Mas notem que o circuito aqui no início ele está oscilando demais, né? E ele piora quando eu mudo alguns valores, tá? Mas aqui, ó, o Duty Cycle ele está para 1 volt. Se eu tenho a tensão 5 volts, aqui, ó, se eu tenho 1 micro de, de, de período, né? Se eu quero um quinto, teria que ser 200 nano, né? 200 nano de 200 nanosegundos de período, tá? Ele está realimentado, ele está todo fechado, mas de novo, olha a oscilação. O que eu fiz aqui? É esse circuitinho aqui fechado, tá? Nota que eu não tenho mais nada. Antes eu estava fazendo ele aqui, né? Eu inventando, colocando uma tensão aqui e ele ficando aberto. Agora eu fechei ele. Primeiro, tomar cuidado aqui com a realimentação negativa, tá? A entrada tem que entrar no negativo e o VRF no positivo, mas sabendo se vai ter algum outro circuito que vai fazer negativo de novo, né? Então, aqui no meu caso, eu tenho só esse estágio aqui de inversão, então a entrada vai entrar no negativo, tá? E o VRF aqui, que eu coloquei de 1 volt, vai ficar no positivo, tá? Esse capacitor acho que nem precisaria, tá? E aí aqui tem a sacada, tá, Luca? É o seguinte, eu coloquei o voltage, um ganho 1, tá? Coloquei um máximo de output voltage 4,1, que eu sabia que ele, porque assim, ele está oscilando muito, né? Ele pode ser que ele não fique ali numa faixa estável. Ele pode vir ir para zero, né? Ou ir muito para VDD, tá? E isso depende muito, e tem tudo a ver com o amplificador, se eu tiver um ganho muito grande, né? Claro que o ideal seria um ganho alto, por quê? Para ter um erro todo da malha pequeno, né? Independente de não idealidades, tá? Então, mas aqui só para mostrar o circuito funcionando, depois eu vou mostrar aqui, se eu aumentar aqui o ganho, ele vai ficar mais estável aí, vai oscilar muito mais e eu vou ter que simular um tempão para ele estabilizar, tá? Porque eu não estou com nenhuma compensação, tá?
compensação, o que vocês podem fazer já? Né? Vamos lá nos slides e já vão pegando esses, principalmente esse 4, né? Que aí você, não sei se já calcularam o L, o C, né? Já viram isso daqui tudo, né? Já conseguiram fazer todo esse loop aqui baseado no L, no C, no VIN, no Vout, o Duty Cycle, a rampa, né? Tudo que você tem que ter aqui, né? Dimensão para dar os valores corretos, né? Por que que isso é importante? Porque na hora que você for compensar, aí tem esse slide aqui, que ele é muito importante você ter as características, né, da, da rampa, né, do resistor, divisor resistivo aqui, o RFBT e o outro aqui, o RFBB aqui, né, é claro que eles são proporcionais para dar o VRF aqui igual a 1 volt. Se eu não me engano, aqui, ó, eu coloquei, o Vout é 3.3, então coloquei nesse caso aqui 230 aqui e 100K aqui, para dar o valor aqui de 1 volt, tá? Porque o feedback aqui, tensão, eu quero que seja 1 volt. A frequência de amostragem, se for 1 mega, frequência de corte ali, né, do minha banda, onde eu vou compensar a compensar a fase, 10 vezes menor, né, vou colocar de 100K, então vou fazer toda a compensação para ter uma frequência de corte aí de 100K, né, não pode ser muito pequeno para não ficar muito lento no circuito, também não muito grande, porque senão já vai interferir, vai ter interferência aí do 1 mega, tá? Então, 100K, e o F0, que é o L e o C, né? 1 sobre raiz de, né? 1 sobre 2π raiz de LC, né? Com aqueles indutores capacitores de 13 kilo ohms, né? Que você já tem os dois polos ali. Então, baseado nisso, né? Você coloca um pouquinho o zero, né? Coloca os polos, tá? Tem aqui do FSR também. E aí, com isso, você vai achando aqui as dimensões, né? O capacitor CFF, o RFF, né? E saber o que cada um vai fazer, tá? Esse daqui é aquele que eu faço o gain boosting, que eu coloco, lembra lá que eu coloco um zero antes e um polo depois. Por quê? O zero é para dar o gain boosting, né? Porque eu já estou com dois polos. Eu tenho um zero para dar o gain boosting e o outro polo para cancelar esse zero aí, esse efeito aí da amplitude do zero, tá? Tem a dimensão certinha onde eu colocar, né, os valores do gain boosting que eu posso colocar. Mas aqui eu já posso ir fazendo uma compensação só desse C e desse R aqui, tá? Porque, de certa forma, você cancela aqui os dois polos. Ah, mas você não vai ter o PI, né? Que dar um ganho muito maior ali no CHF, né? E oCcomp e Rcomp, para você cancelar o efeito do integrador, tá? Então, mas você pode fazer a simulação tentando compensar isso daqui para melhorar. Opa, melhorou a estabilidade. Aí só que tem que melhorar a precisão. Aí você vai lá e coloca esses caras para melhorar a precisão, entendeu? E vai escolhendo os valores aí para ajustar a compensação, tá bom? Dúvidas aqui?
Nessa parte da compensação, não. A gente só tá com dúvida no projeto do Então, Soft Start. isso. Ah, boa. Perfeito. O Soft Start, né? O Soft Start, e aí, por isso que eu falei que cada um pode pegar isso daqui com os valores, tá? O meu aqui tá meio zoneado, tá? Poderia fazer aqui, não sei se vou ter tempo, mas poderia colocar o L, eu sei que eu achei aqui, o valor da corrente e tal. Posso mencionar direitinho aqui, tá? Para tentar achar aqui, ó, o valor do capacitor, resistor, fui colocando aqui, mas depois fui dar outra aula e eu não calculei aqui bem. Mas aí, o que que eu posso fazer aqui do Soft Start? Estão vendo que a minha corrente, ela está subindo 3,6, né? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Minha corrente aqui, ela está subindo 4 amperes e está caindo 4 amperes, né? Por quê? Porque o meu amplificador de erro aqui, ele já está indo para 1 volt, né? Eu estou enfiando 1 volt aqui, quando eu ligo o sistema, eu venho aqui, meto 1 volt nesse cara aqui. Aqui. Aí, pelo divisor resistivo, ele já gera uma instabilidade aqui. Ele vai tentar controlar o Vout, antes até do loop. Por isso que o Vout, ele oscila tanto. Ó, ele já vai direto para 5, aí vai para 0, -2, ó. Aí vai oscilando, e isso, claro, a corrente oscilando, tá? Até aqui. Posso colocar aqui, vamos tentar fazer aqui um soft start lento, né? Primeiro, para validar qual que é o soft start lento que eu vou fazer. Posso fazer, tiro esse cara aqui, vamos colocar um V-pulse, ou um V-ramp, né? Sei lá, um V-pulse, que eu vou colocar, tiro o DC, de 0 até 1, um rise time, vou colocar de 1 milissegundo, que ele vai subir de 0 até 1 milissegundo. Aí tem o período, né? E o pulse width. Mas eu quero que ele fique até 1 e ele depois mantenha em 1, tá? Que ele suba até 1 e mantenha 1. Então, vou colocar o período aqui como sendo, quanto que eu estou simulando aqui? 5 mili. Então, vamos colocar o período aqui já 5 mili. Não, período 10 mili. E o pulse width 5 mili. Eu não vou ver ele caindo de novo. Eu quero que ele suba uma reta e fique constante, tá? Então, deixa eu ver, deixa eu tirar esse cara aqui, eu acho. Assim. Com isso, eu falei, então beleza, colocar uma rampa, eu consigo, é, eu consigo, é, é, eu consigo estabilizar, né? Vamos ver aqui se ele melhora. Como que eu faço essa rampa e já vou para o gerador de rampa? Vamos pegar aqui, deixa ele só. Deixa eu ver se ele está indo. Beleza. Aí, ó. Viu? Ele oscilou
Que lindo, hein? É impressionante o negócio. Ó, ele ficou oscilando, claro que ele está totalmente oscilante, né? Por conta não ter estabilidade, mas você viu que ele não chegou a 5 amperes aqui, ó. Ele chegou a 13,30 menos 16. Por quê? Porque o meu Vout foi subindo devagarzinho, até um milissegundo. Aí ele foi subindo devagarzinho, a diferença do Vout para o Vin e o Duty Cycle não estava tão grande. Então você vê aqui que ele não quis chavear já aqui, ó. Ele não quis chavear com essa diferença. Ele não quis chavear o high side muito grande, porque se eu não tivesse, eu devia ter feito lá o print, mas se você for ver, no início lá, se você não tem esse soft start, ele vai ter um high side muito grande, quase todo o VDD. E aí, quase todo o período. Por quê? Porque ele quer aumentar muito o Vout, ele quer subir logo. Então, eu vou subir muita corrente, aí eu subo de novo, quase não cai. Aqui não, eu subo um pouquinho, cai, subo mais um pouquinho, cai. Eu vou fazendo devagar, entendeu? Ele leva bem mais tempo, mas refresh, cadê o refresh? Entendeu? Olha lá. Aí ele oscilou, você tá vendo que a corrente, aí ele ficou parado aqui. Aqui tem, parece que tem outra oscilação. Opa. Entenderam aqui? E oscilou. Não sei quem estava falando, se era o João quem estava falando, que tem uma corrente, às vezes, muito alta aqui na divisa. Realmente eu tenho que tomar cuidado para ele não, era o Luca, né, que estava não chavear os dois, porque ele pode dar um pico de corrente grande aqui, né? Aí por isso que precisa do dead time, tá? Mas vocês viram que isso daqui não quer dizer que eu controlei a oscilação, eu controlei esse início maluco aqui do, do Vout. Tranquilo? Ah, vamos fazer esse carinha aqui. Fiz idealmente, subi de 0 até 5, um período de 1 micro. Então, meu rise time era 990 nano e caía 1 nano, né? Então, ele sobe, né? O dente de serra, né? Ele sobe até 5, depois cai, né? Tem que ver qual que é o amplitude que vocês vão subir, se vai ser até 5 mesmo, né? Isso vai definir o seu Duty Cycle e quanto tempo que ele vai ficar, que ele vai, que ele vai chavear aqui até o erro, né? O sinal de erro. Como que a gente faz esse circuito aqui? Ora, eu pegar uma, um capacitor, e descer, e descer. E descer, e descer. Façam as contas para mim aí, fazendo favor. Se eu pegar, eu quero que ele suba em 1 microsegundo, né? Ou um pouquinho abaixo disso. Eu quero 1 microsegundo. I sobre C é o dV/dt. Então, o I sobre C, se eu tiver 10 micro aqui, ele vai I sobre C, 10 micro.
dividido por 10 pico, ele vai subir 10 volts em 1 microsegundo, certo? Vai subir 10 mega em 1 segundo, que é 10 volts em 1 microsegundo, tá? Mas não quero 10 volts, eu queria, se for, no caso, 5 volts por microsegundo. Vem aqui. Tem esse circuito lá, né? Vocês abriram as apresentações, as referências, né? Vou confiar que vocês abriram. Vou até parar essa simulação aqui. Save state. State 5. É isso. Então, agora eu vou pegar 1 microsegundo. Vou pegar 5 micro aqui, tá? E vou pegar... Esquece isso, 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 isso. Output to be plotted, select schematic. Vou pegar... Não. Chamar aqui. VCAP ramp. Tá bom? 69. Put to be plotted. VCAP ramp. Então, se eu... Que beleza. Uma coisa errada que não deu certo, né? Não, ele Porque... estava perto de 5. Ele estava perto de 5 o tempo todo. Então, mas por que disso? É porque é o seguinte, essa fonte de corrente aqui, ela é um saco. A gente descer. Está com 5 megavolts, entendeu? Ele já foi instantâneo. É. Vamos ver. Initial condition. Vou colocar 0 volts aqui. Aí. Funciona, né, rapaz? É só saber. Porque aqui você está num open circuit, né? Você não tem não tem nada. Então ele dá uma bagunçada e achar a condição de operação, né? Aí eu dei a condição inicial aqui de 0, tá? Para ele subir. Então ele estava 0, então ele carregou. E ele foi carregando, ó, 0, tá? 1 microsegundo, 5 volts, certo? Só que eu coloquei 5 micro, se eu colocar uma corrente constante, ele vai subindo, vai subindo. Foi até 24 volts e vai subindo, vai embora. Capacitor, o que que eu tenho que fazer aqui agora? Colocar uma chave para cair, tá? Como que eu faço com a chave para cair? Eu venho, vou colocar um comparador, que nada mais é um amplificador com alto ganho, né? Só que rápido. Shift R. Isso. Então, se esse cara tá?
GR. Aí vamos pensar aqui. Se esse VRAMP, eu quero que quando ele chegar a 5 volts, vou pegar um desse aqui. Se ele chegar, vou comparar ele com 5 volts. Então, se ele está abaixo de 5 volts, aqui vai sendo zero, certo? Se ele vai subir para 5 volts, se ele chegar, ele gera 1 e aí fecha essa chave, tá? Se vai aqui. Chave, open, close tem que ser 5 e 1. E aqui o V máximo 5 e certo. O que é esse multiplier aqui? Por que eu coloquei esse multiplier? Presente. Ah, ele deu um erro aqui. Meu ganho aqui está muito grande. Quando ele está assim lento, quer dizer que ele deve ter oscilado aqui. Olha lá, ó. Ele chegou a 5 volts e aqui ele está meio doidão. Por quê? E vou tirar esse ganho aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Output lado. Ah, tá. Não posso chegar a 5 aqui porque vai dar 5, né? Então, se ele chegar aqui, ó, 4,95, passou 4,95, aí ele vai gerar um aqui e vai fechar. Vamos ver. Olha. Que não gerou. Espera aí. Estou com uma alimentação positiva aqui, né?
como é que tá a condição de fechada da chave? Deixa eu ver aqui. Aí. A condição é open 0, close 5. Agora tem que fazer ao contrário, né? Se a teta aqui ele tá 1, aí ele, a hora que der, passou 4,95, ele vai para 0 e vai fechar essa chave para descarregar esse capacitor. Deixa eu ver aqui. Então, 5 e 0. Talvez esse daqui também colocando as chaves muito pequenas. O que que eu estava querendo mostrar? Que só isso daqui não basta, né? É, lá. Uma lógica aqui só não basta, né? Aqui ele, não sei por que ele não está fechando essa chave. Agora está 5, né? Ele tinha que ir para 0. Ah, será que ele não consegue gravar aqui? Que não tem para 0, hein? Mas, enfim, ele, ele tem uma lógica, né? Tem uma espécie de um flip-flop, tá? Que você faz manualmente. Você faz o set reset, né? Que é o quê? Você aplica um pulso, tá? Para fechar a, a chave, né? E aí você descarrega o capacitor. Então essa tensão ela vai para 0. Só que tem que ter uma outra para você habilitar, abrir a chave de novo, entendeu? Então você tem que ter uma outra comparadora aqui próximo de 0. Então ele, né, fechou a chave, passou, descarregou o capacitor, aí ele abre automaticamente depois de um período muito pequenininho, né? E aí ele deixa o amplificador abrir a chave de novo e deixa carregar de novo, tá? Aí faz a rampa. Que é esse carinha aqui. Cadê? Vamos lá nos. Cadê nos circuitos aqui? Tem algum circuito aqui? Aqui, ramp generator, né? Não, mas cadê a rampa?
Será que não tem nenhum lugar que tem um gerador de rampa? Onde está esse gerador de rampa, hein? AdSense. Ai, ai. Onde está esse gerador de rampa? Vocês chegaram a ver algum circuito desse? Quem está fazendo gerador de rampa? Generator circuits. Aqui, ó. Algo assim, tá? Depois eu posso ver se tem algum lugar, mas você tem um comparador do high e do low, tá? Só que aqui a gente coloca só uma chave, aqui que ele colocou mais complexo, mas coloca só uma chave e é, ele faz o set e reset, entendeu? No LED, que aí ele vai é, ele seta, fecha a chave e depois o outro reseta. Aí abre a chave, entendeu? Se a tensão bater um nível lógico baixo. Aí ele abre a chave e aí vai tudo de novo. Então, Tá bom? Oi? pro soft start, não, é Para o basicamente soft. esse, só que sem o do low, para resetar o. Isso. É que a gente fez mais ou menos aqui, né? Ah, Ele está quase um soft start aqui, que era mais ou menos isso, né? ah. Ele subir e ficar. Só que aqui ele está errado. O que você deveria fazer no soft start? Soft start é um pouquinho diferente. Em vez de você fazer aqui, você chegou a 5 volts, você tira a corrente. Ah, então é isso. É isso daqui que está acontecendo. Ele está fechando aqui, essa corrente está vindo para cá, por isso que ele está estabilizando. Fonte de corrente é uma nhaca, isso daqui de colocar. Sempre quando for fazer, tentem colocar a fonte de corrente em um, em um espelho, tá? Mas essa corrente ela tá passando, tá forçando em qualquer canto, por isso que ela tá mantendo aqui o 5. Enfim, tá? Tem que a fonte de corrente tem que desligar também, né? Aí no soft start, basicamente você desliga só a fonte de corrente. Deixa eu colocar um transistor aqui, só que claro, mas aqui eu tenho que desligar a fonte. Entenderam? Porque a fonte de corrente ela estava ligada aqui direto. Tira esse cara. Dois, tá bom.
Shift R. Professor, o Shift R inverte ele verticalmente, Isso. mas Você espelha e ele. horizontalmente? Mas e Oi? horizontalmente? O que o senhor fez ele horizontalmente? Aqui. O C, aí R, 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 R. Não, mas Entendeu? assim, você tinha flipado ele de outra forma também. Shift R. Aí ele vira. Shift. Entendeu? Entendi. Shift R ele Aham. espelha. O R ele vai fazendo assim, 90 Entendi. graus. Shift R ele vira. Espelha, tá? Aqui você pode fazer no, é, no Soft Start, você pode colocar aqui, né, a fonte de corrente. E aqui você vem aqui, ó. Quer ver que a gente vai... Não sei se esse cara já vai parar um pouco de... Ele ficou até ruim, né? Porque a fonte de corrente ela não vai direitinho com zero. Mas se eu colocasse aqui, por exemplo, uma outra chave, Shift R, eu vou colocar isso daqui no VDD. Então, quando aqui for para zero, quando aqui for para zero, ele vai fechar essa chave. Quando for para zero, ele vai fechar essa chave. Aí desliga essa fonte corrente. Difícil, hein? Tá, mas vamos lá. Talvez é o amplificador ideal aqui que tá adaptado. Mas aqui, aí você faz no soft start, você não quer descarregar o capacitor. Você quer desligar a fonte de corrente. Você desliga aqui e, e ele, você não deixa carregar mais capacitor. Aí ele permanece na tensão de 5 volts. Tá bom? Claro que coloca depois um amplificador aqui, né? Um buffer para não deixar ele depois baixar, né? Para ele ficar 5 volts e pronto. Tranquilo? Uhum. Mais alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Eu tenho, professor, sobre os osciladores, Certo. porque assim, toda, como é que é o nome? Toda topologia que eu pesquiso de oscilador, usando amplificadores operacionais e etc., eles utilizam daquelas tensões de alimentação dele, assim, que, assim, por exemplo, vamos pegar o LM741. Ele tem Certo. o VCC+, e o VCC-, né? Eles utilizam como base a saturação interna dele para que eles oscilem dentro do ciclo das topologias que ele é aplicado, sem qualquer tipo de provocação externa, tipo uma fonte ou, nada, ou coisa do tipo, entendeu? E eu não estou conseguindo repetir esse mesmo comportamento com os amp-ops que a gente projeta, o modelo que a gente projeta com os transistores MOS. Você Você fala entende o que eu quero dos dizer? inversores. Você está fazendo qual topologia Não, do... oscilador, eu estava testando algumas, eu tentei fazer um multivibrador biestável, tentei... Os únicos que eu não tentei foi os osciladores LC. Tá. Foi E o ring justamente... oscillator? O quê? O ring oscillator em anel. Ring?
Apre- Espera. Anel. Tá Isso, tentando esse fazer daqui. esse aqui. Peraí. Quer ver? Ring. Aqui, ó. Tá feio esse. Cadê? Aquele que pega vários inversores em cascata? Isso, vários Esse inversores. E aí a frequência de. A frequência que ele vai chavear depende do. Aqui, é o Clock Generator. Pô, será que eu não. Eu coloco esse daqui agora para vocês, tá? Esse daqui, mas aqui, ó. O Ring Oscillator, o que que você tem que ter, né? O número de inversores, né? Que você tem de inversores, vezes uma constante de atraso que você tem do Ring Oscillator, e você gera a frequência que você quer, tá? Uhum. Só que ele tem que ter uma realimentação positiva, né? Não pode ser uma realimentação negativa, senão ele não oscila, né? Então, Uhum. você realimenta, né? Você pode fazer de Tem que ser relaxação, né? ímpar. Tem que Oi? arranjar uma forma de ser ímpar, né? Já que no caso que eu falei que poderia usar Par, né? inversores, ele tem que ser ímpar. É par, né? Deixa eu Tá? ver. Para dar, você inverte uma, inverte duas, né? Ring. Transform. Assim, essa aí ia ser o meu último recurso, mas assim, eu não tinha visto nesses slides que o senhor mostrou. Mas assim, eu percebi É. uma dificuldade dela é manter a onda quadradinha. E outra coisa que eu queria entender, como é que. Boa. Aí a onda Uhum. quadradinha, o que que você faz, né? Talvez você está tendo, por causa dos atrasos, você está tendo uma coisa não. É, você tem que colocar sempre ímpar, né? Para realimentar. É isso mesmo. Se você não tem a capacidade dele carregar tão rápido, então ele pode estar uma coisa mais lenta. Aí você coloca um conjunto de inversores na saída para ele transformar uma onda quadrada. Entendeu? Se ele tiver uma coisa. Deixa eu Eu não ver. entendi muito bem. Além dos que vão fazer a própria oscilação, tem que ter outros na saída, é isso? Aqui, ó, você vai, por exemplo, o Ring Oscillator, né? Você pode colocar vários osciladores, colocar o capacitor. Por quê? Porque você precisa fazer, vamos lá, você tem que fazer um oscilador de 1 mega, né? Uhum. Vamos pegar aqui o valor. 1 mega vezes 2 mega, vamos supor que seja 5, né? 10 mega, 1 sobre 10 mega o seu atraso, né? Então, ele vai gerar sobre 0,1 microsegundo, né? Que ele vai ter, cada porta tem que gerar 0,1. E aí, se você fizer isso, ele vai ter um atraso grande, né? E aí você vai ter um tempo de subida grande. Como que você faz depois? Aí sempre para você, vamos fazer aqui. Sempre para você fazer, você coloca outros inversores, mas sem o anel, já para sair, entendeu? Para sair daqui do, do circuito, né? Quer ver? Vamos lá. Sim, eu tenho uma outra dúvida em Pode falar. relação às modalidades que usam os up-ops.
Quer dizer, como é que eu posso provocar aquela saturação com as tensões de VCC+, e VCC-? Porque os que a gente projetou, ele meio que não tem essa característica. Isso, Uma outra dúvida, né? essa é a diferença, né? Por exemplo, esses caras que estão grandões, é porque eu estou com os transistores grandes, que é as da chave, né? Vamos pegar aqui. Os osciladores, quando é o LC Tank, que é baseado em relaxação, os outros, como fala? VCE, né, de voltage multivibrador, às vezes eles são osciladores para gerar senoide. E aí você gera senoide e depois você gera senoide e depois você faz Limita uma... o teto, né? Isso, aí você imita a onda quadrada, né? Mas aqui, para esse caso, como você quer uma onda quadrada, é mais fácil... Biosk. É mais fácil você já implementar ele direto, né? Implementar ele já quadraticamente, né? Já implementar ele quadrado. Por isso que o ring oscillator ele é muito comum, por mais que ele tenha aqui até um negócio que, né, coloca que o problema do ring oscillator ele depende do VDD, o voltage supply, que esse constante tempo ele vai depender. Aí o que é feito às vezes é feito isso daqui, ó, o circuito daqui, numa fonte de corrente, alimentando os circuitos, fornecer a corrente para eles, né? De cada inversor. Aí você tem a constante de tempo certinha, né? O tempo que ele vai subir, carregar e descarregar. Só um minutinho, gente. Espera aí. Opa, voltei aqui. Foi mal. Pequeno atraso. Olha só aqui, ó. Vocês viram ali? Eu estava compartilhando, né? Estava mostrando. Aqui, ó. Ele oscilou, né? Como que ele oscila, né? O circuito, ele oscila, ele gera alguns ruídos, algumas coisas que ele já vai gerando algumas distúrbios e ele, de uma hora para outra, ele começa a oscilar, né? Claro, para eu pegar a oscilação em 1 mega certinho, aqui, ó, tá horrível, né? E eu pegar a oscilação em 1 mega, eu tenho que ver qual que é corrente em cima do capacitor, né? Mas qual que é o capacitor? Eu não coloquei o capacitor. Aqui, ó, tá com picosegundos, né? Eu queria microsegundos, né?
O que eu faço aqui? Eu posso colocar capacitores aqui entre eles, né? Vamos colocar aqui capacitor. Cadê o negócio? Eu vi no vídeo que eu vi o cara demonstrando, ele Ah. tentou colocar de 1 GB. A primeira vez que ele fez, ele usou acho que foi 3 em cascata, né? E Sim. ele tinha batido 6 GB. Ele aumentou um pouquinho o L de cada um. Ah, não, mas aí 6 GB é porque ele precisa ter um atraso muito pequeno, né? Você Isso, não, assim, você precisa ter um atraso aqui grande, né? bem grande. Mas Então, assim, no vamos caso colocar. dele, ele fez isso, aumentou o L, aí diminuiu de 6 para 1 GB. Isso, Entendeu? é. Quer dizer, ele aproveitou a capacitância do próprio. Isso, geralmente é componente. isso. Geralmente se aproveita. Igual eu estava tentando Entendi. aproveitar aqui, que eu coloquei os transistores muito grandes, né? Eu peguei os da chave aqui, né? Eles estão com um multiplier de 20 mil, não é? Eles estão com 20 multiplier? mil. Então, Entendi. peraí. Aí, ou seja, eu ia precisar de um cara muito grandão aqui, né? Então, eu vou voltar aqui. De novo, eu estou chutando aqui os valores, né? Mas vamos mudar aqui. Em vez de ser 20 mil, sei lá, colocar 20. Aí, o que isso vai dar também? Opa, daí, ao select. O que vai mudar? O que as dimensões dos transistores vão definir nessa constante de tempo, nesse atraso? Vai definir a corrente que eu passo pelo transistor, tanto de subida quanto descida, tá? Então, é uma corrente. É a corrente que eu vou, né? Que cada um, a hora que ele for chavear, ele passar e carregar esse cara. Aí o ideal é fazer com cada um, né? Você faz com o inversor e vê quanto que ele carrega, para você ver o atraso, né? Que ele vai dar. Aí, através do atraso, você vê a, a, a sua frequência, tá? Aí ele rodou bem mais rápido porque estava muito grande lá e aí que ele vai ficar muito mais preciso aqui, próximo da onda quadrada, que também aqueles transistores estavam difíceis de chavear ele, né? 12 nano, tá vendo? Tem que aumentar muito para talvez a corrente, né? E a capacitância, não sei. Tem que fazer a conta. Como que eu converto isso em onda quadrada? Isso serve para tudo, tá? Você pega 2 inversores aqui na saída. Para ele VOSC digital. Poderia também colocar uma capacidade ele um pouquinho maior, né, o W sobre L, para ele aumentar um pouquinho, ele conseguir drivar mais rápido, né? Quando eu aumento, isso daqui aumenta a força dos inversores, entendeu? Então, eles transformam mais rápido do que se eu tenho um W sobre L, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo aquele negócio do fan in, fan out. Eu não consigo só puxar a cara muito grande e ele fazer isso, né? Olha lá, viu? Olha que bonitinho. Viu? Ele transformou essa onda esquisita numa onda mais feia, né? Numa onda próxima do digital, tá? Só que, claro, que aqui eu tô com 12 nanosegundos, né? Tem que ajustar aí, e aí fazer cada um. Eu ver a constante de tempo de cada um para ver quanto tempo que leva, carrega tal, para ver o atraso de cada um, né? Como que eu vejo o atraso de cada um?
eu posso pegar esse daqui, né? Um cara desse. Meto num clock. Cadê o clock? Deu um repulso aqui. Tô acabando, tá? Cadê o... Os meus repulsos é esse daqui? Isso tudo é preguiça de... tá bom esse daqui, né? Aqui, ó, vem aqui, de 0 a 5 volts, o período 1 micro, não. Pode ser, 1 micro tal, e a subida bem rápida, 1 nano e 1 nano, né? Eu vou ver quanto que está aqui a saída. Vout é do INV, né? Aí eu pego o acumulado, Isso. né, de cada um Isso. deles e Aí eu vou ver eu cada consigo um. pegar essa diferença. Isso, aí eu consigo ver quanto que é o tempo, né? Quanto ele tem de atraso. Vem aqui, ó, quer ver? Results, Direct Plot, Transient. Vamos pegar esse e esse. Ai, caramba, mas aí porque eu só peguei um micro. Então ele só subiu uma vez. Vamos chavear o período aqui. Quanto que eu estou chaveando ali, gente? 5 micro. Então vamos pegar 0,1 micro, 100 nano, e aqui 50 nano, né? Então vamos colocar aqui também bem mais rápido, 0,1 nano, 0,1 nano. Vamos ver se agora vai. Aí eu consigo ver o tempo que ele leva de atraso, né? Para carregar e descarregar. Isso daqui ele vai me dar um atraso. Gente. Aqui. E aqui. Aqui, ó. Aí, ó, tá vendo? Ele tem um certo atraso, né? Olha lá. 7 pico aí. 700 pico, né? 700 pico de atraso. Opa, tem que ajustar esse cara para ter um atraso maior, né? Para ele ter a frequência lá um pouquinho menor lá que eu estou tendo, né? Tá Uhum. bom? Aí eu posso aumentar a capacitância ou diminuir aí a corrente que vai carregar e descarregar o transistor. Entendi. Tranquilo? Aham. Professor, Hum, eu tenho um colega assim que ele estava usando, ele estava tentando fazer a dente de serra. certo. Só que toda topologia, ele estava com aquele mesmo problema que eu. É que toda topologia que ele pegava dependia dessa saturação dos amplificadores operacionais. Aí, assim, não sei se ele está aqui para comentar Tá. melhor. Olha o dente de serra. Deixa eu pegar aqui. Eu vou colocar esse aqui para vocês. Esse daqui é do Zone. Cadê? Aqui é o Topologia. Dead Time Será que dá para Control. mandar no chat? Tá. A topologia que ele estava se baseando, basicamente era a única que ele encontrou, que ele me falou. Era essa daqui que eu estou mandando aqui no chat. Vamos ver. Não faz isso não. Ok. Faz isso não. Isso daí é antigo, isso daí é discreto. 741. Opa.
Faz essa daqui. Deixa eu pegar aqui. Tinha achado ela aqui. O LET, tá, gente? Tenta fazer com transistores, tá? Pode ser que tenha a tecnologia, mas tem que verificar se a aqui, se os módulos digitais estão funcionando, tá? O que que ele vai fazer, né? Ele vai pegar pode ser. Então vai lá. Que horas que é, Felipe? Cadê, gente? Tem até uma outra, mais ou menos daqui, tá? A única coisa que esse comparador aqui, ele, ele vai pegar o nível alto, ou seja, ele vai comparar com o VDD, próximo com o VDD, próximo de 5 volts. Então, ele tem que fazer uma entrada N e o outro comparar próximo do zero, né? Uma entrada P. Então, nesses dois, ligar no set reset de um LED. E aí ele gera a, a chave do clock. O que que você precisa, na verdade, né? Você precisa fazer isso daqui, ó, quer ver? Vamos até fazer o circuito funcionar aqui sem um loop. Sem aquele loop ali. Cadê? Aqui. Sem um loop primeiro, né? Tirar esse carinha aqui. Por isso que é bom sempre tentar o ideal, tá? Então a gente vai fazer o seguinte: eu quero fazer um digital um sinal digital aqui que a chave ela tá open, close, não, vamos colocar close 5, open 0, chave normal. Eu quero que ele fique em 1 microsegundo, né? Eu quero voltage 0 e 1. O período, então, 1 microsegundo. Price time pode ser 1 nano. 1 nano. E o pulso if, eu quero que seja um pulso muito pequeno, né? Que ele feche a chave, descarregue o transistor e depois abra de novo. Então, vamos colocar aqui um pulso de, sei lá, 10 nano. 10 nanosegundos. Em 1 micro. Vamos lá aqui ver se... Ver se é esse daqui. Não. Putz.
Esse. Aí, certo? Beleza, eu te pego lá. Vamos ver se aconteceu. Olha lá. Aí, ó. Tá mais ou menos isso, né? Não exatamente, porque aqui ele não tá, ele tá indo para 5 e ficando, tá? Mas eu tô pegando o seguinte, eu deixo ele carregar, só que aqui você viu que ele ficou em 5 volts, porque o transistor lá, a fonte ficou meio, não muito retinha, tá? Essa fonte de tensão aqui. Mas ele subiu, claro que aqui até 5 volts, ele desligou o transistor, né? Por isso que ficou. Aí depois ele veio aqui, a chave fechou, descarregou, né? A hora que ele fechou, descarregou exatamente. E ficou um período aqui descarregado, para ele não ligar imediatamente, e aí ele liga de novo. Aí começa a carregar tudo de novo. Entendeu? Então eu preciso, nesse período, depois, próximo ali de um micro, alguma coisa, desligar e ligar ele de novo, tá? Deixa eu ver aqui se a chave se vai funcionar de novo aqui. Se eu colocar, em vez de ser essa daqui, colocar... Entenderam? Eu acho que sim. Assim, essa parte da dente serra, o meu colega ele tá mais tá com maior afinidade do que eu, mas assim, acho que vendo aqui ele vai entender. Tá? Vamos ver se ele vai aqui agora. Ramp. Aí, agora ficou bonitinho, tá vendo? Ele subiu até o valor que eu queria, né? Onde que eu peguei a rampa? O I por C, né? Ele vai subir em um micro. Aqui ele pode subir em um micro, mas não chegar, né, a 5 volts aqui, porque quando ele for chegar em, em 10 nanosegundos aqui, eu quero que ele descarregue e fique descarregado um pouquinho, tá? Porque senão ele já pode voltar. Então ele tem que descarregar e aí começa tudo de novo a rampa aqui, certo? E aí só fazer a lógica para isso. Como que é feita a lógica? Com aqueles dois comparadores e o flip-flop, tá? O LED 7 reset, tá? Esse carinha aqui, o SR, né? 7 reset, aí que você alimenta o clock aqui. Entendeu? E tomando cuidado aqui, o positivo e negativo, né? Então, fazer esse clock aqui. Se eu não me engano, no livro do John Martins tem esse daí, mas é esse circuito aí, tá? Se eu chegar, eu mando para vocês aí. Vou tentar verificar isso. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Mamão com açúcar, né? Que projetinho mequetrefe esse, hein? Né? Pra gente Hã? entregar semestre que vem, né? Não, isso daí é entregar até hoje, meia-noite, é que eu tenho que lançar as menções. A gente entrega, né, quinta-feira, tá? Vocês querem fazer aula presencial ou remota? Não querem mais ver o professor? Vocês têm que me entregar aí o relatório, né? Uhum. Presencial não, professor. Ir pra faculdade 6 horas é osso. Que isso, rapaz, que é isso? O povo é... Não, mas Cadê aqui, o ó. amor? Cadê o amor à Não, universidade? produtivo aqui. Tá? Mas, enfim, eu vou estar lá, se quiserem, tá? Mas a ideia é até quinta-feira entregar aí o relatório com todos os circuitos aí, cada um mostrando o seu circuito funcionando, né? O comportamento, e claro que pode ser um relatório só da turma inteira, mas a ideia é eu analisar individualmente, né? Eu tenho aqui
os nomes, né, dos grupos. Se os grupos quiserem dividir, cadê o negócio? Quiserem dividir as atividades, vai que um não fez nada, mas eu sei aqui se não funcionou o oscilador PWM, então esses 3 aqui, assim por diante, entendeu? Então é só fazer, na verdade tem que funcionar tudo, e aí mostrar cada bloco, mostrar o seu funcionamento. Aí pode mostrar idealmente, como eu fiz aqui, o oscilador, o VRF, o topo, né? Principalmente o topo, não vão ficar esperando as pessoas, né? Vai que não funciona aí, você não mostra o resultado, isso é muito ruim. Não fez o dente de serra, coloca o dente de serra ideal e abraço, né? Segue a vida. Não fez o dead time control, faz uma fonte de pulse, né? Para fazer esse dead time, né? É só você não é nem chavear, é colocar um período de um pouquinho menor do que o outro, né? Que liga. E abraça. Aí se tiver o negócio funcionando, aí coloca e simula, né? Não vai ter funcionando, ixi, aí é ruim, entendeu? Aí todo mundo se complica, tá? Mas e para todo mundo fazer isso também, tá? Acabou o circuito, já vai no grupo 1 aqui, né? E já fala, cara, vamos colocar o meu aqui, eu quero mostrar o circuito funcionando no topo, né? Não é só jogar aí, tá pronto, se vira o topo, né? Você mostra, ó, meu circuito aqui no real tá funcionando no topo. E aí, quem não fez lá compensação, que depois se vire. Mas eu fiz o PWM, entendeu? Então é isso que tem que fazer todo mundo aí para se ajudar para dar certo o sistema como todo. Tranquilo? Tá? Eu já fiz quase o circuito todo aqui, pô, tá? Tem quase nada para fazer. Tranquilo? Beleza. E nada de querer fazer circuito com amplificadorzinho ideal. Faz só para mostrar. E depois tem que ter um amplificador, comprador, tudo real, né? Para mostrar funcionando bonitinho. Como no meu caso, que eu estava tentando fazer com os amplificadores, o ideal não estava funcionando, porque todos eles dependiam daquela condição do VCC mais e VCC menos. O grande problema, às vezes, é isso, tá, João? O ideal, às vezes, ele gera um resultado muito irrealista, né? E aí ele gera, assim como a fonte de corrente, o amplificador com ganho muito preciso, pode sim ele não funcionar, tá? Mas aí você tem que saber avaliar bem, mas pode ser assim que o ideal está muito ideal para o meu gosto e não precisaria ser tão ideal. Principalmente um oscilador, né? Porque o oscilador ele precisa ter essa não idealidade para ele começar a funcionar, né? Ficou um tempão sem não funcionar, como que ele funcionou do nada? As não idealidades. De repente o circuito foi ali tentando mexer e de repente ele entrou e funcionou. Tá bom? Beleza, gente. Então vamos trabalhar, tá? Qualquer coisa eu estou aqui no WhatsApp. Precisar de mim, chama outro. Tá bom? Tô brincando. E vamos fazer para dar certo aí até quinta-feira, tá? Todo mundo ficar aí, descansar e passar bem aí o semestre. Valeu, pessoal. Um abração aí. Na quinta a gente volta a se falar, né? Pode voltar por aqui se tiver alguma coisa e tal, mas se quiserem apresentar já as simulações, a gente já se encontra aí na quinta-feira. Tudo certo. Abração, gente. Até mais. Até mais aí. Falou. Bom trabalho. Até mais. Valeu, professor.